pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada geral do que a gente estudou nesse módulo 2 sobre estruturas vegetais. Vamos relembrar aí qual que é a função da raiz, do caule, da folha, das flores e dos frutos e entender quais são os seus tipos também. Na verdade, relembrar, não é isso? Então, a gente vai começar aí pela primeira estrutura vegetal que a gente viu, que foram as raízes. Quando eu falo da raiz, é importante eu lembrar que eu estou falando daquele órgão da planta, né, que vai ter duas funções principais. A primeira função vai ser fixar a planta ao solo, vai servir então como meio de suporte, e a outra função é que é através da raiz que a planta vai conseguir absorver os nutrientes que ela precisa para o seu posterior desenvolvimento. Dependendo do tipo de planta a qual estou falando, eu vou ter um tipo de raiz específica. Eu tenho a raiz grampiforme, eu tenho a raiz tabular, tenho a raiz respiratória, ou que pode ser chamada de pneumatófora, tá? Tenho também aquela raiz que é chamada de tuberosa, que muitas vezes são utilizadas na nossa alimentação, porque elas têm uma grande reserva de amido, tá? E podem dar uma grande sensação de saciedade, como é o caso, por exemplo, da mandioca, né, que a gente chama aqui de macaxeira, a batata doce também. Além disso, temos as raízes suportes, raízes aéreas. Então, a condição da raiz, o tipo de raiz a qual eu estou falando, depende do tipo de planta a qual eu vou dar suporte e depende também do tipo de solo a qual o meu crescimento vai ocorrer, tá? Se é, por exemplo, numa área alagadiça, eu vou ter que ser adaptado para aquela região. Mas se é para uma região mais seca, se eu vou ter uma maior dificuldade para conseguir fazer a absorção dos nutrientes que eu preciso para fazer a absorção da água, as minhas raízes vão ter que ser mais ramificadas e conseguirem atingir as profundezas do solo para conseguir ficar mais perto ali do lençol freático e assim fazendo com que a planta receba tudo que ela precisa na sua devida quantidade, tá bem? E aí, aqui, conforme essas imagens a gente pode ver de algumas raízes que a gente viu, algumas eu consigo ver nitidamente essas partes bem divididas, e em outras é um pouco mais complicado eu conseguir ver direitinho aí como é que a raiz está estabelecida, não é? Quais são suas partes, quais são os seus ramos, digamos assim. Além da raiz, a gente também viu sobre o caule. Aqui também eu coloquei basicamente todos os tipos de caule que nós vimos. E aí, quando a gente fala do tipo de caule, é importante a gente relembrar qual que é a função de um caule numa planta, né? A função vai ser qual? Lembra que ele fica ali entre a raiz e as folhas. Então, logicamente, ele vai ser o ponto que vai conseguir interligar essas duas estruturas. Então, além de ser essa estrutura que vai fazer a ligação das raízes com as folhas, ele também vai conseguir conduzir toda a água e todos os sais minerais que a planta necessita e que foram puxadas pelas raízes, tá bem? Lembrando que a gente viu que por entre a planta internamente, né, a gente vai ter a circulação aí de materiais específicos, que vão ser o xilema e o floema, que a gente vai entender já no nosso próximo assunto, que é o assunto de histologia vegetal. E aí, dependendo também do tipo de solo que eu estou, do tipo de raiz que eu tenho, eu vou ter um tipo de caule específico. O primeiro que a gente está vendo aí na imagem, esse que é um pouco mais robusto, é um dos caules mais comuns que a gente tem. Está encontrado na maioria das árvores e é o popular chamado de tronco, mas a gente também tem o caule específico das palmeiras, que já vai ser uma espécie de estipe, ele é um pouco mais fino e esses caules não têm ramificações como acontece no tronco. Temos também os colmos, que a gente já vai ver, por exemplo, no bambu, tá? Tem aí também as gavinhas, os caules trepadores. Então, dependendo de onde eu vou estar fixado também, vai determinar qual tipo de caule que eu sou, qual tipo de caule que eu devo apresentar. E além da raiz e do caule, que são estruturas vegetativas, eu tenho aí, por último, as folhas, que vão ter também partes principais. Eu vou ter o limbo, vou ter as estípulas, o pecíolo, vou ter a bainha, tá? E a folha, ela vai ser o quê? É na folha que eu vou conseguir que aconteça o processo de fotossíntese,
que vai ser a conversão de energia luminosa em energia química, produzindo assim o alimento que a planta necessita. Lembra que as plantas, de um modo geral, elas são seres autótrofos, ou seja, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E esse alimento ele é produzido pelo processo que vocês já ouviram falar muitas vezes, mas que a gente vai entender em detalhes esse ano, que é o processo de fotossíntese, tá? Lembrando também que a folha é onde acontece o processo de transpiração. Então, se de repente tiver um local que ela vai passar por um estresse hídrico, a quantidade de água vai ser diminuída, então uma forma dela não ficar perdendo tanta água, digamos assim, pode ser a perca das folhas, tá bem? E aí, encerrando essa parte dos órgãos vegetativos, a gente começou a ver sobre os órgãos reprodutivos. Lembrando que os órgãos reprodutivos a gente não vai observar em todo tipo de planta, a gente não vai observar nas briófitas, não vai observar também nas pteridófitas, tá? Que são plantas consideradas inferiores, digamos assim. Então, flor e fruto, eu só vou observar nas angiospermas, tá bem? E as flores, eu posso conseguir designar se eu estou falando do sexo masculino ou do sexo feminino, se ela estiver aí os estames, eu estou falando do sexo masculino, se eu estiver falando já da estrutura do ovário, eu vou estar falando do sexo feminino, tá? Lembrando que eu consigo observar facilmente essas estruturas de uma flor em uma flor de hibisco, por exemplo, que é uma das mais comuns que a gente encontra aqui na nossa região. Então, eu tenho aí o conjunto de pétalas, os conjuntos de sépala, e a flor, ela é bastante importante para que o processo de reprodução possa continuar e assim a espécie continue se perpetuando, tá? E é claro que para isso ela vai contar com alguns processos, com alguns colaboradores, como por exemplo alguns insetos que vão ter a função aí de polinização, ou seja, eles vão conseguir espalhar os grãos de pólen por um espaço maior. E quanto maior for o espaço com o qual eu consigo espalhar, eu vou conseguir garantir com que ele conquiste uma quantidade maior de ambiente, tá? Eu consigo ter uma diversidade maior também, querendo ou não. E aí, além das flores também, né? Nós temos por último aí a outra estrutura reprodutiva, que são os frutos, tá? Lembrando que também não vão estar presentes nas plantas inferiores, que são as briófitas e as pteridófitas, mas os frutos eles vêm aí como uma novidade porque eles vão estar protegendo a semente. Se eu tenho uma proteção da minha semente, significa que as chances de eu preservar e conseguir com que essa semente gere um novo indivíduo futuramente são muito maiores. E quando eu estou falando de um fruto, assim como eu falei da folha, da flor, da raiz e do caule, eu vou ter algumas estruturas específicas, principalmente essa divisão aí onde eu vou chamar de epicarpo, tá? Que está relacionada mais à região da casca, o mesocarpo, que é basicamente o que a gente costuma comer, que é conhecido popularmente como a carne da fruta, digamos assim, e tem o endocarpo, que vai estar fazendo essa função de proteção do fruto. Então, eu vou encontrar flor e fruto lá nas plantas que são angiospermas, tá? Essa informação a gente não pode esquecer. Então, quando eu estou falando do fruto, eu estou falando nada mais, nada menos do que o desenvolvimento de um ovário. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Tanto pelo chat do Eclass, como através do WhatsApp. Então, é isso e até a próxima aula.